Imagine acordar e descobrir que, a poucas milhas da sua costa, está ancorado um porta-aviões americano com capacidade para lançar uma guerra em questão de minutos. Agora imagine que isso está acontecendo não em um filme, mas ao lado da sua fronteira. O Caribe ferve, satélites detectam movimentações intensas. Os helicópteros de ataque decolam de navios da Marinha dos Estados Unidos e as forças especiais treinam em ilhas estratégicas. Mas o epicentro dessa tensão não é o Oriente Médio, é a Venezuela. O governo de Nicolás Maduro sente o cerco. E o Brasil, silenciosamente, já começa a sentir o calor desse fogo cruzado. Uma nova Guerra Fria latino-americana está em marcha, e os jogadores não estão mais blefando. Mas por quê? De repente, os Estados Unidos mobilizariam uma força tática tão pesada sob a justificativa de combate ao narcotráfico, porque tropas de elite, caças e navios de assalto anfíbio estão se posicionando como se esperassem um sinal para agir. O que poucos sabem é que essa operação tem sido planejada há anos, e seu verdadeiro alvo pode não ser apenas a Venezuela, mas o equilíbrio de forças em toda a América do Sul. A maioria das pessoas jamais ouviu falar de um prédio cinza discreto em Doral, na Flórida, mas ali, atrás de grades reforçadas, sensores de movimento e dezenas de bandeiras internacionais, pulsa o coração do controle militar norte-americano para toda a América Latina. O Comando Sul dos Estados Unidos, o Southcom, é dali que parte a ordem. Cada navio deslocado, cada soldado posicionado, cada satélite ativado sobre a Venezuela passa por essa sala de comando. Oficialmente, a missão é clara: combate ao narcotráfico, apoio humanitário, cooperação de segurança. Mas os manuais doutrinários do Southcom revelam outra coisa: a doutrina de dissuasão ativa e controle regional por projeção naval e operações expedicionárias. E é aqui que surge a pergunta que inquieta os analistas militares. Por que um grupo de ataque completo, liderado pelo navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, foi deslocado para águas caribenhas apenas para coibir o tráfico de drogas? Esse navio não é qualquer embarcação. É uma base flutuante com capacidade para lançar helicópteros de ataque, veículos blindados, tropas de assalto e até operações de invasão costeira. E junto com ele está a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, a mesma que já atuou em cenários como o Haiti em 2004, a Líbia em 2011 e o Iraque em 2003. Eles não são especialistas em interdição marítima. Eles são treinados para ocupar território hostil, neutralizar forças irregulares e manter posições críticas sob controle total. É o poder de dissuasão visível, mas também pronto para ação imediata. Fontes militares confidenciais relatam que o deslocamento foi planejado com apoio da Colômbia e ilhas parceiras como Aruba e Curaçao. Bases aéreas estão em alerta máximo. Caças F-16 fazem patrulhas constantes. E os navios de vigilância eletrônica cruzam o mar, captando comunicações estratégicas da Venezuela. Estamos diante de um cerco tático, uma demonstração de força disfarçada de missão humanitária. Especialistas consultados por grupos de reflexão de defesa apontam que, mais do que coibir o tráfico, essa mobilização serve para testar o tempo de resposta do regime chavista, mapear vulnerabilidades e treinar um possível bloqueio naval. Algo que, se implementado, isolaria totalmente a Venezuela do comércio internacional. É um jogo de xadrez geopolítico e a rainha está no centro do tabuleiro. Quando um regime sente o cerco, ele se fecha. E é exatamente isso que está acontecendo dentro dos quartéis venezuelanos. Longe das câmeras, Nicolás Maduro desencadeou uma das maiores campanhas de promoção militar da história recente. Mais de 2.000 generais foram promovidos em um único decreto presidencial. A mensagem é clara: lealdade em troca de poder. Mas por trás dessa estratégia está o medo de deserções, de golpes internos, de traições silenciosas. A Venezuela, hoje, possui mais generais ativos do que toda a OTAN, somada. Um número absurdo, que revela não força, mas sim a profundidade da crise institucional.
Relatórios da inteligência colombiana, vazados em 2024, apontam que o regime chavista monitora obsessivamente suas próprias forças armadas, temendo rupturas como as que derrubaram ditadores no passado. A paranoia é constante e os sinais de colapso evidentes. E no campo de batalha? O arsenal venezuelano é um museu em movimento. Tanques T-72, de fabricação soviética, drones Shahed de origem iraniana, sistemas antiaéreos russos da década de 80, equipamentos antigos, mal mantidos, com peças improvisadas. Soldados muitas vezes treinam sem munição real. Exercícios são feitos com tanques parados por falta de combustível. Uma guerra contra essa estrutura não duraria semanas, talvez dias. Mas o maior sinal de desespero não vem dos tanques, vem das sombras. Desde 2020, o governo Maduro convive com uma recompensa de 50 milhões de dólares oferecida pelos EUA por sua captura. E essa cifra atrai todo tipo de interesse, desde ex-militares norte-americanos até grupos mercenários latino-americanos. A Operação Gedeon, tentativa fracassada de invasão marítima em 2020, parecia uma comédia mal executada. Mas nos bastidores, ela acendeu alertas. O regime sabe que não está apenas cercado por navios, está cercado por informantes, traidores e caçadores de recompensas. É uma guerra psicológica, uma tensão que corrói de dentro. E quando o medo toma conta dos generais, a queda pode ser uma questão de tempo. Enquanto os holofotes miram Caracas, um silêncio estratégico domina Brasília. Mas quem observa de perto os bastidores sabe, o Brasil já entrou nesse jogo, mesmo sem querer. Em maio de 2025, aviões de guerra rugiram nos céus do Centro-Oeste. Era o início da Operação Tápio 2025, um dos maiores exercícios militares aéreos do Hemisfério Sul. Oficialmente, o treinamento é voltado para missões de busca e resgate em áreas hostis. Mas os observadores mais atentos notaram algo diferente: a presença maciça de militares norte-americanos operando lado a lado com a FAB. Técnicos, pilotos, oficiais de inteligência, mapas da fronteira com a Venezuela circulando discretamente em briefings fechados. Tápio 2025 não foi apenas um exercício, foi um alinhamento. Com a escalada do cerco à Venezuela, o território brasileiro se torna um ativo valioso. Bases no norte do país podem servir como apoio logístico, ponto de monitoramento e até plataforma de lançamento para operações de vigilância. E Washington sabe disso. O problema é que o Brasil tenta se equilibrar entre dois gigantes, os Estados Unidos e o Irã, grande parceiro militar e energético da Venezuela. E essa neutralidade está começando a cobrar seu preço. Diplomatas alertam: manter-se neutro pode parecer seguro, mas em um tabuleiro em guerra, a omissão pode ser interpretada como hostilidade por ambos os lados. Analistas militares levantam cenários preocupantes. O bloqueio prolongado da Venezuela, Roraima enfrenta crises humanitárias com fluxos de refugiados e falta de insumos. Guerra híbrida, a Amazônia pode virar rota de guerrilhas, sabotagens ou espionagem eletrônica. A intervenção limitada, bases brasileiras podem ser pressionadas a ceder espaço aéreo ou apoio logístico. O Brasil está em uma encruzilhada silenciosa. A pergunta que ecoa entre generais da reserva e diplomatas experientes é simples e assustadora. Se o cerco virar conflito, onde o Brasil vai estar? Os navios estão posicionados, os aviões prontos, satélites vigiam cada milímetro da costa venezuelana. Mas o verdadeiro campo de batalha é o tempo. Cada dia que passa, o cerco se aperta. Maduro se isola, o Comando Sul avança e o Brasil observa, tentando manter o equilíbrio em um jogo que já não permite neutralidade total. O que poucos percebem é que essa não é apenas uma crise regional, é o prenúncio de uma reconfiguração geopolítica na América Latina. O Caribe volta a ser palco de tensão entre potências, e os próximos capítulos podem ser escritos com o som de motores de caça, o impacto econômico em nossas fronteiras e, talvez, com sangue. Se você também sente esse poder de guerra se aproximando, comente abaixo. Já viveu algo parecido? Compartilhe sua história. E se quer continuar acompanhando as movimentações mais perigosas e ocultas do cenário militar, inscreva-se agora
e ative o sino, porque o próximo conflito pode estar mais perto do que imaginamos.